Capítulo 36. Lívia pegou a estrada antes do amanhecer, no sábado. Um ou outro caminhão de 18 rodas aparecia aqui e ali em seu longo percurso desde o norte do país, mas em geral a rodovia era só dela. Ao pensar em Casey, Nancy, Paula e Megan, Lívia se perguntava se conseguiria convencer a polícia de que existia uma ligação entre todas essas pessoas. Perguntou-se se Nicole teria lugar nessa ligação e se a grandeza delirante de um clube demente tiverá algo a ver com todas essas garotas desaparecidas. Lívia lembrou-se da entrevista para o curso de especialização, durante a qual, em seus pensamentos reprimidos, desenvolveu a ideia do corpo de Nicole aparecendo da mesma maneira que os corpos de Nancy e Paula. Em sua imaginação, o cadáver de Nicole era transportado para sua mesa de autópsia e então a Lívia, a irmã, pedia silenciosamente a Lívia, a médica legista, para encontrar as respostas que ela continha e pôr um ponto final nas inúmeras perguntas que ela, a Lívia, a irmã, e seus pais ainda faziam acerca da noite do desaparecimento dela. Em vez disso, porém, foi o corpo de Casey que chegou ao seu necrotério, e, em lugar de respostas, o caso apenas provocaria mais especulações. E Lívia viu-se viajando para estados vizinhos em busca de revelações sobre outras garotas desaparecidas. Quando o sol nasceu no horizonte atrás dela e estendeu a sombra de seu carro em um espectro fino e preto ao longo da estrada adiante, Lívia se deu conta de que perseguia mais do que o fantasma da sua irmã. Talvez isso tivesse trazido o corpo em decomposição de Casey, para forçá-la a agir. Talvez um ano de negação e evitação estivesse finalmente atingido sua conclusão lógica. De esquecer Nicole. Se esquecer Nicole fosse a alternativa, a ação talvez fosse o único e próximo passo lógico. Independente do motivo, Lívia sabia que não poderia parar até obter as respostas que desejava. E se elas não lhes proporcionassem um ponto final ou não sufocassem a culpa por seu relacionamento sofrível com Nicole, quem sabe oferecer uma conclusão para as famílias de e D'Amato lhe trouxesse algo mais? Um bálsamo necessário para curar feridas que, de outra forma, permaneceriam expostas e escancaradas. Usando a precária influência oferecida por sua posição de aluna de patologia forense, Lívia conseguiu convencer a médica legista de Decatur, na Geórgia, a recebê-la num sábado. O sol estava a pino quando ela entrou à sede da Georgia Bureau of Investigation. O estacionamento estava quase vazio. Lívia atravessou a porta da frente e deu seu nome para o segurança, sentado atrás da mesa. Ele pegou o telefone e avisou da chegada da doutora Colt. Alguns minutos depois, uma mulher na casa dos 50 anos entrou no saguão. Olá, ela cumprimentou. Daisy Rettenberg. Lívia Colt, obrigada por me receber hoje. Eu teria de vir de qualquer jeito, pois tenho um caso. A doutora sorriu. Siga-me. Obrigada, Bruce. Ela agradeceu ao segurança antes de levar Lívia para o interior do prédio. Diante do elevador, a doutora Rettenberg apertou o botão para subir. Então, por que o ML de Wayland está tão interessado em Paula D'Amato? As portas do elevador se abriram e elas entraram. Bem, tudo o que posso dizer é que vimos alguns casos semelhantes envolvendo mulheres jovens. Por isso, quero dar uma olhada para ver se podemos estabelecer algumas ligações. Isso parece trabalho da polícia. Nesse momento, não é mais do que suspeita. Preciso de algumas fotos antes de entregar algo à polícia. A doutora Rettenberg tornou a sorrir. Você fala como uma aluna do Dr. Colt. Os fatos em primeiro lugar. As portas do elevador voltaram a se abrir e elas passaram a caminhar pelo corredor vazio.
Trata-se de uma inquirição pessoal ou o Dr. Coach tem conhecimento disso? O Dr. Coach está familiarizado com o caso que despertou minhas suspeitas, um homicídio no fim do verão. No entanto, no que se refere ao caso D'Amato, estou aqui por minha própria conta. A doutora Hettenberg pareceu ponderar sobre essa última afirmação. Quais são os outros casos? Ela perguntou. As outras garotas a que você acha que o caso D'Amato está ligado? São dois. Um envolve uma garota chamada Nancy D. A outra, a senhora sabe algo a respeito? Não, é um caso de Rayleigh? Lívia balançou a cabeça negativamente. Da Virgínia. Mas é o mesmo modus operandi do caso D'Amato. Seu corpo foi achado numa cova rasa na floresta. Ela morreu de overdose aguda de cetamina. Sem parar de caminhar, a doutora Hettenberg olhou para Lívia. Cetamina? Sim. Diga-me, o laudo toxicológico de Paula D'Amato revelou a presença de cetamina? Revelou. Foi a causa mortis? Overdose de cetamina? Não. A doutora parou e apontou a porta para seu escritório. Ela foi espancada até a morte. As fotos da autópsia foram espalhadas sobre a mesa da doutora Hettenberg. Lívia dedicou algum tempo para estudá-las. Elas mostravam o corpo de Paula D'Amato sobre a mesa do necrotério com a pele pálida, azulada e esticada, da mesma maneira inchada que ela vira em tantos outros cadáveres nos últimos meses. Com certeza, Paula morrera recentemente. Seu corpo não estava em decomposição e a morte acontecera pouco antes do exame de autópsia. Que período a senhora sugeriu? Lívia perguntou. Cerca de 48 horas no momento do exame. Na floresta por 2 noites, suspeitamos. Só o que retardou a ação dos carnívoros foi o saco mortuário. A seguir, Lívia folheou as fotos da cena do crime, que mostraram um saco mortuário de vinil preto posto sobre uma área arborizada bastante coberta por folhas. Os cantos da bolsa estavam despedaçados por causa da ânsia dos animais em alcançar a carne em putrefação ali contida. O corpo estava na beirada de uma cova rasa, com um monte de terra ao lado. Quais são as ideias a respeito da cena do crime? Essa é a pergunta de $1 milhão. A doutora Hettenberg afirmou. Ninguém sabe muito bem o que concluir. Os detetives acham que o perpetrador foi interrompido no meio da escavação da sepultura. O lugar não ficava muito no interior da floresta. Assim, pode ser que alguém tenha assustado o criminoso, que precisou abandonar o descarte. Atualmente, essa é a teoria de trabalho. O problema é que o pessoal de homicídios acha que o sujeito tinha um equipamento de iluminação. Iluminação? Sim, como se estivesse se livrando dela à noite. Encontraram marcas na terra que sugeriram holofotes de alta potência ou para serviço pesado, que funcionam com bateria ou gerador a gás. Por que isso é um problema? Porque desmontar esse equipamento e movê-lo exige esforço e tempo. Se ele acabou se assustando por causa de alguém que passava por ali, é difícil imaginar que tenha dedicado preciosos minutos a desligar os holofotes e desmontar o equipamento, mas não tenha se preocupado em enterrar o cadáver. Sim, Lívia ainda folheava as fotos. Isso não faz sentido. O pessoal de homicídios vem trabalhando para localizar qualquer um que possa ter estado na área na última semana, mais ou menos. Ainda não encontrou ninguém, mas o que se teme é, se encontramos Paula, só é unicamente porque o sujeito interrompeu a escavação de sua sepultura. Quantas garotas mais poderão estar ali? Lívia assentiu. Ela fingiu continuar olhando para as fotos, mas sua visão desvaneceu quando a doutora Hettenberg verbalizou seus pensamentos. A única coisa que Denise não mencionou foi que uma dessas garotas seria Nicole. Você está bem, doutora Coach? Lívia piscou, afastando a imagem da mente. Desculpe, fale-me da autópsia. A doutora Hettenberg pôs uma pasta sobre a mesa e falou de memória, enquanto Lívia folheava o laudo. Achamos que ela morreu 2 dias antes de ser encontrada.
como o corpo mostrava sinais de contenção, sobretudo uma escoriação no tornozelo esquerdo, sinais de abuso sexual, provavelmente repetidos e crônicos. Quando ela desapareceu? Há 3 anos. Meu Deus, Liv exclamou. Abuso físico agudo? A doutora Rettenberg prosseguiu. Contusões no rosto, na cabeça, nos braços e no torso. Lesão nos músculos da garganta devido a estrangulamento manual. Ela também lutou. Dedos dos pés quebrados por causa de chutes, contusões nos dedos das mãos, ferimentos defensivos nos antebraços. Havia sinais de abuso crônico? Infelizmente, sim. Ela tinha uma fratura de fíbula mal cicatrizada de cerca de 1 ano atrás. Além disso, apresentava uma costela quebrada em fase inicial de cicatrização. Também possuía diversas abrasões e cicatrizes de várias idades. O abuso sexual era claramente crônico. Então, durante 3 longos anos, o desgraçado agiu livremente com ela, até que decidiu que já tivera o suficiente. Vou deixar os detetives determinarem isso, doutora Colt. Lívia virou a página. A senhora pode me falar do laudo toxicológico? Encontramos cetamina em seu organismo, junto com o diazepam, ministrados não muito antes de sua morte, com base no nível do metabolismo. Parece que foi ingerida com limonada. Lívia balançou a cabeça, pesarosa. O caso da Virgínia foi uma overdose direta de cetamina, tanto ingerida oralmente como injetada por via intramuscular. Nenhum abuso físico grave. Assim, por acaso ou com intenção, ele matou Nancy ministrando muita cetamina. Por que não fez o mesmo aqui? Por que deu a ela os medicamentos, depois bateu nela e a estrangulou? Talvez os 2 casos não tenham relação. Só podemos encontrar a história que o corpo nos conta, doutora Colt. Deixe a especulação para os detetives. A doutora Rettenberg compreendia a frustração de Lívia com as limitações de sua profissão. Quais são as ligações com os outros casos? A cetamina é a ligação mais forte, Lívia respondeu. Sim, foi uma descoberta estranha. Em geral, a droga é usada em medicina veterinária. Certo, e posso ligá-la com outros 2 casos. A garota da Virgínia e quem mais? Megan MacDonald. Megan, de Emerson Bay? Lívia concordou. Na noite em que ela escapou, encontraram grande quantidade de cetamina em seu organismo. Lívia desviou os olhos do laudo. Esse sujeito ministrou uma dose elevada de cetamina em Nancy. Talvez tenha tentado fazer o mesmo com Paula, mas depois tomou providências com as próprias mãos e encheu Megan de cetamina pouco antes de ter tido a intenção de matá-la. Ela escapou do bunker e correu para salvar a vida. Então Arthur Steinman a encontrou na rodovia 57. Denise Rettenberg suspirou com um sorrisinho. Esse é um bom trabalho de detetive de uma aluna de Gerald Colt. Lívia voltou a folhear o laudo da autópsia. A outra ligação resulta das fibras encontradas nos cabelos das garotas. As mesmas fibras descobertas no cabelo de Nancy foram achadas no de Megan, na noite em que ela foi levada ao hospital. Pelo relato de Megan, na noite em que fugiu, tomamos conhecimento de um saco de algodão que foi colocado em sua cabeça. Esse saco foi recuperado do bunker. A análise das fibras do material do cabelo de Megan não só correspondeu ao saco recuperado, como também às fibras encontradas no corpo de Nancy. Era do mesmo algodão, no mínimo. Bem, agora ficou interessante. A doutora Rettenberg manuseou as fotos na frente de Lívia e tirou uma da pasta. Paula foi encontrada com um saco na cabeça. Lívia olhou com mais atenção para a foto. Ela não tinha notado da primeira vez. Um saco sobre a cabeça dentro de um saco mortuário? Correto. A senhora analisou esse saco? A doutora Rettenberg folheou a pasta e tirou uma análise da fibra que colocou sobre a mesa. De sua bolsa. Lívia tirou uma cópia das análises das fibras encontradas em Nancy e Megan e pôs as 3 diante de si para comparação. Todas vieram de uma mesma procedência, a mesma largura de fibra, a mesma classe. Lívia olhou para Denise Rettenberg, que ergueu as sobrancelhas espantada. Eu diria que você tem um caso convincente, doutora Colt. Lívia,
Ajudou Denise a reorganizar a pasta de Paula. Depois seguiu-a no corredor e esperou diante das portas do elevador. Coach estava 1 ano na minha frente na faculdade de medicina, a doutora Hettenberg comentou. Ah, sim, Dr. Coach é um grande mentor. Ouvi dizer que ele está fazendo maravilhas em Hailing. As portas do elevador se abriram e as duas entraram. A doutora Hettenberg apertou o botão para o saguão e Lívia esperou as portas se fecharem. Foi Gerald que fez a ligação com a acetamina? A doutora Hettenberg perguntou. Não, eu a encontrei. Foi uma grande descoberta, doutora. Achei que talvez a mulher de Gerald tivesse ajudado. Lívia começou a dizer algo, mas parou. Confusa, acabou afirmando. Esse caso não estava no radar do Dr. Coach. Do contrário, tenho certeza que ele teria detectado isso. É claro, a doutora Hettenberg pressionou o botão para apressar o processo de fechamento das portas do elevador. No saguão, ela acompanhou Lívia até a porta da frente. Obrigada por me dedicar seu tempo num sábado. Boa sorte para você. A doutora Hettenberg observou a aluna de coach se afastar e em seguida voltou ao seu escritório. Achou que poderia ter cometido uma gafe no elevador, sugerindo que a mulher de Gerald o ajudaria a fazer a ligação referente à cetamina. Em seu computador, a doutora Hettenberg dirigiu sua consulta no mecanismo de busca e esperou pelos resultados. Ela rolou a tela para baixo e leu. Sim, estava correta. A mulher de Gerald Coach era veterinária e tinha uma grande clínica em Summerside, alguns quilômetros ao norte de Wheeling. Capítulo 37. Adjacente ao estado da Virgínia, na divisa norte da Carolina do Norte, Tindervale consistia de 82 cabanas de troncos de madeira que acomodavam de 2 a 8 pessoas, dependendo do modelo, posicionadas ao longo de um afluente do rio Roanoke. Situadas nas margens do rio, todas as cabanas proporcionavam vistas maravilhosas da paisagem. Construído na década de 80, Tinder Valley foi, durante curto espaço de tempo, um resort majestoso, para onde as famílias escapavam para passar fins de semana prolongados. Era onde as crianças pilotavam pedalinhos em águas muito límpidas com seus pais a observá-las de suas espreguiçadeiras, onde os casais caminhavam pela praia com seus cachorros, gravando pegadas na areia. Porém, Tinder Valley não permaneceu majestoso por muito tempo. Ao longo dos anos, a má gestão levou o resort à beira-rio à decadência. A propriedade mudou de mãos diversas vezes, com cada novo dono acreditando que poderia recuperar o lugar. O proprietário anterior, um grupo de investimentos de Nova York, nunca conseguiu ganhar dinheiro e, para não perder, só cuidou das questões da manutenção mais urgentes. Assim, em seus últimos anos como proprietário de Tinder Valley, o grupo deixou que as cabanas e os jardins perecessem lentamente à medida que a tinta das paredes descascava, as janelas se quebravam e não eram reparadas, a doca se deformava por causa das colunas que afundavam e das tábuas que se soltavam, as ervas daninhas e a relva cresciam sem restrições, e a praia acumulava uma quantidade inacreditável de lixo. Enfim, o grupo de Nova York manipulou as leis de falência para se livrar do resort. E após um surto de negociações de idas e vindas, o banco confiscou a terra e as cabanas, levando-as para o condado. Um plano de remodelação de 3 anos foi esquematizado pelo Conselho do Condado para devolver ao resort Tinder Valley a condição de majestoso local de férias familiares que sempre esteve destinado a ser. No entanto, até que a remodelação pudesse começar, a clientela atual era constituída basicamente por pescadores, e eles se importavam muito pouco com a estética, desde que as antenas parabólicas funcionassem e as privadas tivessem descarga. Muito tempo atrás, Kent Chappell,
deixara de acreditar que um Tinder velho, remodelado e reformado poderia ajudá-lo a restaurar sua família. Ele já não tinha expectativa de que algum dia traria sua mulher e seus filhos para pescar e andar de caiaque, rir e jogar jogos de tabuleiro, e muito menos para beber vinho com sua esposa no terraço da frente da cabana, enquanto o sol se punha do outro lado do rio. Essa era uma imagem que ele mantivera, mas estava tão longe agora que não conseguia mais evocar. Em vez disso, veio ao real Tinder Valley, arruinado e repleto de ervas daninhas, para encontrar algo que não conseguia encontrar em casa. Veio para preencher o vazio que crescia cada vez mais à medida que permanecia ligado ao seu casamento falido. Mas havia outra pessoa agora, alguém em quem ele permitiu pensar. Era possível, a ideia não era tão louca. Ele era digno dela, convenceu-se. Ela era nova, tinha gostos e interesses diferentes e era única em seus hábitos. Pegou-se pensando nela muitas vezes. Talvez fosse hora de fazer a mudança de vida que ele estava tão desesperado por fazer. Tinha certeza que, agindo assim, poderia se concentrar em sua felicidade. Quem sabe parasse de tomar decisões ruins. Ela aparecera na hora certa. Kent estacionou o carro diante da cabana 48. Ficava no canto da margem do rio, recuada da água e mais isolada do que as outras. Estava escuro. Apenas 3 ou 4 postes de luz se encontravam acesos. Ele preferia que estivesse escuro e quieto. Fora do automóvel, tirou a bolsa de pano do assento traseiro, junto com o recipiente de comida e suprimentos. Dirigiu-se à cabana e sentiu, como sempre sentia, o peso do mundo deixar seus ombros e se aproximar da porta da frente. Os vasos sanguíneos se dilataram e a pele corou com o calor. Esses sentimentos poderiam ser parte regular da sua vida? Ele subiu a escada de frente e abriu a porta. Capítulo 38. Vai ficar tudo bem, Lívia. É uma questão de tempo. Acho que isso vai nos ajudar. Megan dirigia seu carro por Emerson Bay com Lívia ao seu lado. Como assim? As pessoas não me conhecem de fato. Algumas conhecem a garota de antes do sequestro, por causa do livro. Muitos passaram a saber algo da garota das páginas e das entrevistas, mas não sou nenhuma delas. Meu pai, antes que tudo isso acontecesse, era o único que me entendia totalmente, mas perdemos essa ligação ao longo do ano passado. Acho que isso vai nos ajudar. Espero que sim, Megan. Em minutos, elas pararam diante do departamento de polícia de Emerson Bay, onde Terry atuava como xerife nos últimos 12 anos. Juntas, Lívia e Megan subiram a escada e entraram no prédio. Alguns daqueles que normalmente teriam protestado contra duas mulheres caminhando sem restrições pela sede acenaram ao reconhecer Megan. Quando elas chegaram ao escritório de Terry, encontraram-no ocupado com sua papelada. Oi, papai, Megan cumprimentou. Surpreso, Terry levantou os olhos. Ei, o que está fazendo aqui? Ao olhar sobre o ombro de Megan, Lívia captou a expressão do xerife, que se levantou devagar. Papai, essa é Lívia Colt, Megan apresentou. Ela é irmã de Nicole Colt e médica legista em Wheeling. Lívia seguiu Megan e entrou no escritório. Estou concluindo meu curso de especialização. O xerife MacDonald saiu de trás da sua mesa e se aproximou de Megan e Lívia. Com Gerard Colt? Ele perguntou. Exatamente. Conheço o Dr. Colt. Trabalhamos juntos em alguns casos. Terry apertou a mão de Lívia. Sinto muito por sua irmã, ele disse baixinho, segurando os dedos dela. Inesperadamente, convidada pela tristeza que detectou na voz do xerife, Lívia engoliu em seco. Obrigada. Terry virou-se para a filha. O que está acontecendo? Lívia e eu revisamos detalhes do meu caso, desde a noite em que desapareci até aquela em que escapei. Querida, Terry respirou fundo. Nós concordamos que esse era um assunto que seria mais bem tratado em suas sessões com o Dr. Mattingly. E foi, papai. Mas Lívia, por meio de seu trabalho em Wheeling, encontrou algumas coisas que precisamos contar para você. Que coisas?
Lívia achou alguns vínculos entre o meu caso e o de outras 2 garotas que desapareceram, e pode haver mais. Ela me procurou com suas descobertas e, em conjunto, juntamos forças e fizemos alguns progressos. Mas precisamos de ajuda, papai. Terry olhou para a filha e então desviou o olhar para Lívia. Havia algo nos olhos dele que Lívia necessitou de um instante para definir. Então ela entendeu. Lívia fez a ligação com seu próprio pai, dando-se conta de que todo pai que perde uma filha num sequestro devia transmitir uma expressão semelhante de susto e culpa nos olhos. Porém, em relação a Terry, havia algo mais, algo enraizado. Lívia tinha certeza no fato de que sua filha fora encontrada enquanto Nicole e aquelas outras garotas tinham desaparecido para sempre. Se seu pai aparecesse na porta, Lívia poderia jurar que o xerife cairia em prantos. Outras garotas desaparecidas? Enfim, ele perguntou. Lívia concordou. É bastante provável. Você está trabalhando com detetives em Rayleigh a respeito disso? Não, senhor. Apenas eu e Megan ajudou muito. Terry mais uma vez olhou para a filha e de novo para Lívia. Vejamos o que você tem em mãos. Todos se sentaram à mesa. Lívia tirou da bolsa os documentos que coletaram nas últimas semanas. Os 3 passaram 1 hora cruzando informações que ligavam Nancy Dee e Paula D'Amato e depois dedicaram algum tempo para as ligações com o caso de Megan, a cetamina e as fibras de algodão. Por fim, Lívia revelou o que sabia acerca de Casey, cujo o corpo chegara à sua mesa de autópsia no fim do verão. Ela revelou os perfis de Nancy e Paula, descobertos na gaveta da mesa abandonada de Casey, e contou tudo o que sabia sobre o clube da captura. Apresentou sua suposição de que Casey desempenhou um papel no desaparecimento das garotas e que também estava presente na noite em que Megan e Nicole foram levadas da festa na praia. Informou sobre a fratura na perna e o pedaço de tecido de sua camisa encontrado sob o carro de Nicole. Lívia expôs sua teoria a respeito da bizarra descoberta do kit para churrasco com o garfo ausente e as perfurações no crânio de Casey. Ela falou por 1 hora e Terry MacDonald escutou pacientemente. Quando Lívia terminou, ele fez a mesma pergunta que sua filha fizera. Mas esse rapaz está morto, certo? Terry apontava para a foto de Casey. Ele apareceu em seu necrotério. Então, o que você está procurando, doutora Colt? Casey morreu há mais de 1 ano. A última vez em que foi visto foi no fim de semana em que Megan e Nicole desapareceram. O corpo de Nancy foi encontrado 6 meses antes do sequestro de Megan e Nicole, mas o corpo de Paula, que está desaparecida havia mais de 3 anos, acabou de ser achado na Geórgia. De acordo com o médico legista local, Paula fora morta cerca de 2 dias antes. Se todos concordamos que esses casos têm ligação, quem manteve Paula em cativeiro, abusou dela e a matou continua por aí. Não tenho todas as respostas, xerife, apenas perguntas suficientes para me fazer suspeitar de que algo está acontecendo e precisa ser esclarecido, e para me impedir de dormir à noite. Suspeito fortemente de que há alguém que continua sequestrando garotas, outras irmãs e filhas. Terry ficou em silêncio, estudando os documentos postos diante de si. Como você descobriu esse clube? Esse que faz sequestros falsos. Nós conversamos com um antigo membro do clube. Ele confirmou que Casey e minha irmã eram membros. Quando você diz nós, quem se inclui? Lívia olhou para Megan. Nós conversamos com eles juntas, papai. Terry cruzou os braços e respirou fundo. Megan, há quanto tempo você está fazendo isso sem o meu conhecimento? Papai, está tudo bem, é bom para mim. Ele balançou a cabeça. Veja, eu analisei todas essas bobagens sobre o clube da captura durante a investigação. Nunca levou a lugar nenhum. Tudo o que encontramos foi um grupo de jovens que fingiam sequestrar uns aos outros. Falavam de gente desaparecida e gostavam de se divertir com a desgraça alheia. Infelizmente, não há crime nisso. Naquele verão, doutora Coach, eu tentei encontrar minha filha. Tentei como louco encontrar sua irmã. Estudei esse clube de todos os ângulos. E se você quiser que eu abra meus registros, mostrarei umas centenas de outras pistas que levaram em
que levamos em consideração e que são muito mais sólidos do que um grupo de estudantes do ensino médio num clube secreto. Vou lhe mostrar os agressores sexuais que ainda vigiamos. Os 3 condenados postos em liberdade condicional 2 meses antes de Megan e Nicole terem sido levadas. Um deles é suspeito de um assalto fora de Wheeling. Eu lhe mostro os interrogatórios com os informantes que temos dentro das prisões e que nos falam de qualquer um que vanglorie de crimes importantes. Mas agora temos mais elementos para seguir em frente, Lívia afirmou. Temos a investigação forense, temos a ciência que mostra que há ligações entre essas garotas. Você está falando de ter 3 estados diferentes envolvidos na mesma investigação, reabrindo casos antigos, com todos falando a mesma língua e se movendo na mesma direção. Quando cruzamos as divisas estaduais, o FBI é envolvido. Trata-se de uma tarefa de muito vulto. E você diz que quer minha ajuda? Depois que os agentes do FBI fossem acionados, não haveria mais nada que eu pudesse fazer. Na verdade, uma vez que os detetives da Geórgia e da Virgínia se envolvessem, eu seria posto para escanteio. Já passei por esse processo antes e não gostei. Papai, é por isso que estamos pedindo que nos ajude. Sabemos que você não pode fazer tudo sozinho. Eu sei que se você pedir a ajuda dos detetives e dos agentes federais, eles o colocarão de lado, como fizeram antes, mas não foi sua culpa. Não foi sua culpa eu ter desaparecido por 2 semanas. Não foi sua culpa o fato de que ninguém conseguiu me encontrar. Nicole não é sua culpa. Eu sei disso. Lívia também. Mas você pode colaborar, você pode fazer a diferença. Tudo o que Lívia quer é que seja dada alguma atenção a esses casos, de Nancy, Paula e de Nicole. Megan correu a mão pelas informações sobre a mesa. Todas essas provas vão gerar essa atenção e sei que também vão tirar os holofotes para mim. Não tenho problemas com isso. De fato, é isso que quero. Desejo ser mais do que a garota que voltou para casa, papai. Quero ser a garota que encontrou o homem que a levou e que ajudou as outras garotas. Tenho de ajudá-las de verdade e não do jeito como todos nós fingimos que meu livro está ajudando. Terence Scott MacDonald passou as mãos pelo cabelo ruivo claro, assentiu lentamente com um gesto de cabeça e olhou para as informações e as fotos espalhadas sobre o tampo. Finalmente, encarou sua filha. Vou dar alguns telefonemas. Veremos o que posso fazer e quem posso convencer. Megan sorriu e apertou a mão de Lívia em sinal de vitória. Obrigada, Lívia sorriu também. Não me agradeça ainda, minha jovem. Vamos ver como as coisas caminham primeiro. Você fez um bom trabalho. Lívia enrubesceu de leve, juntou suas coisas e as guardou. Em seguida, ela e Megan se dirigiram à saída. Terry permaneceu sentado à mesa. Doutora Coach, se tivesse havido um modo de trazer sua irmã de volta para casa naquele verão, eu a teria trazido. Fiz tudo o que pude para encontrá-la. Eu sei disso. Terry deu um sorriso sem alegria. Entrarei em contato.